Olá, amados, a paz do Senhor. Gente, deixa eu compartilhar algo aqui com vocês, né? Como eu já disse inúmeras vezes aqui para vocês, eu não tenho um rabo preso com ninguém, certo? Né? Aqueles que não gostam de ouvir a verdade, aqui não é o lugar delas. Se gostam de continuar na mentira, se gostam de continuar na falsidade, aí cada um é cada um, certo? Mas aqui, né, vão ouvir verdades. Eu não vou deixar de pregar a verdade, porque eu fui chamada. Deus não me salvou, não me tirou de um poço, de um lago, de um lamaçal de pecado para vir pregar aqui mentira ou para vir pregar o que o povo quer ouvir ou o que as pessoas querem ouvir. As igrejas, elas já fazem esse papel. Deus está usando os de fora, não é os de dentro da igreja não, porque os de dentro da igreja, certo? Ele já faz esse papel de pregar o que as pessoas gostam de ouvir, o que os que se dizem crentes gostam de ouvir, certo? Na igreja, a igreja ela já está fazendo esse papel. E eu não faço parte dessa igreja que passa a mão na cabeça das pessoas, que aceita os pecados dela, que aceita os adultérios dela e tudo mais, certo? Por isso que eu não tenho rabo preso com ninguém, certo? Né? Eu quero dizer aqui para vocês, nós que temos um ministério, né? Nós que temos um ministério sério, um ministério que ajuda as famílias, que ajuda as mulheres, os maridos, as esposas, os filhos, a família por inteiro, certo? Muitas coisas se levantam contra nós, né? Quando nós estamos à frente, principalmente nós que estamos à frente de ministérios, certo? Por isso que também nesse momento eu vos peço as vossas orações também, não só para mim, mas para as outras pessoas, para os outros canais que estão à frente de ministério, porque nós somos os mais atingidos, certo? Depois serão vocês, porque os líderes, geralmente os líderes que estão à frente de uma obra do Senhor, é que sofre as perseguições maiores, as afrontas maiores e tudo mais. Por isso eu vos peço, amados, orem pela gente também, por todos nós, certo? Não, porque existe também pessoas que não têm canal, mas têm um ministério de família que estão anônimos. Então eu oro por essas pessoas também, certo? Logicamente, né? Aqui nós estamos visíveis a vocês, como o meu canal e outros aí, mas existem outros ministérios de família que estão anônimos, que ajudam outras pessoas, certo? Precisamos sim das vossas orações, precisamos sim, certo? Também da ajuda de vocês em oração, porque só oração pode quebrar o mal, só oração pode desfazer, certo? Só a oração pode desfazer o mal. Somente oração. E isso aqui é o simples, é o básico que vocês podem fazer. Não, a gente não pede nada de complicado a vocês, apenas oração. Certo? Porque, deixa eu dizer para vocês aqui, eu prego é para ovelhas. Certo? Eu e as outras pessoas aí dos canais, de ministérios sérios, de família, certo? Nós pregamos é para ovelhas. É para ovelhas, não é para bodes. Os bodes se levantam contra a gente. É os bodes que não gostam de ouvir a verdade. Não são as ovelhas, porque a ovelha nunca se levanta contra, certo, o seu pastor. As ovelhas nunca, certo, se levantam contra o seu pastor. Nunca contra o seu líder, contra aqueles que estão à frente. São os bodes, certo? São os bodes que não gostam de ouvir a verdade, certo? Mas no final de tudo a gente sabe que Deus separará os bodes das ovelhas. É isso que Deus faz, ó. Deus separa os bodes. No meio da gente sempre vai haver os bodes e as ovelhas. Jesus deixou que os bodes e as ovelhas crescessem juntas, que o joio e o trigo crescessem juntos. Jesus deixou, certo, que os filhos dele crescessem junto com os filhos do diabo. Então nós temos os filhos de Deus e temos os filhos do diabo. Temos as ovelhas e temos os bodes. Temos o joio e tem o trigo. E sempre o bode, o joio, certo, vai se levantar contra o que é de Deus. Sempre. E os bodes não estão só fora da igreja, não. Certo? Os bodes estão dentro da igreja. Os bodes estão dentro da igreja, esperando o momento certo, né?
Usando, bode também prega a palavra de Deus. Lembre-se aqui, meus amados, que bode também prega a palavra de Deus. Mas ao contrário, elas pregam a palavra, certo? Uma meia verdade, certo? Uma mentira que parece verdade. Por isso eu vos chamo a atenção de vocês, para que vocês não sejam enganados por esses bodes, certo? Porque a Bíblia diz que até Satanás se reveste de anjo de luz, certo? Se parece bonzinho, se parece com filhos de Deus, se veste como filhos de Deus, se veste como mulher de Deus, mas não são de Deus, certo? O diabo, ele pode se transformar até em anjo de luz, né? Os bodes pode se revestir de ovelha, né? Tem um desenho que eu gosto muito, que é o realmente do lobo, né? O lobo, ele pode se vestir de ovelha, né? O lobo. Tem um desenho aqui, eu não sei o nome do desenho, mas tem alguns desenhos que você vê que o lobo se veste de ovelha para atacar o rebanho de ovelhas ali, certo? E é assim que acontece no nosso meio, certo? É assim. Os bodes, eles vão sempre se levantar contra as ovelhas de Cristo. Eles sempre vão se levantar, certo? Para espalhar, certo? A difamação, a calúnia e tudo mais contra aqueles que verdadeiramente estão fazendo a obra de Deus, certo? Mas Deus está à frente dos filhos dele, porque Deus não pede nenhuma batalha para lobo nenhum, para Satanás nenhum, né? Como diz a palavra de Deus, amados. Quem é de Deus, quem verdadeiramente é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, aquelas que não dão ouvido, sabe o que é que a Bíblia diz? Certo? Porque aqui a gente não está fazendo favor para vocês, não. Aqui a gente está pregando a palavra de Deus, pelo menos no meu canal, e sei que tem outros canais de restauração sérios aí, que prega a verdade, doa quem doer, não prega para agradar, porque eu não prego para agradar mocinha nem mocinha. Se não quiser, meu filho, aceitar a palavra de Deus, o problema é seu, vá se ver com Deus, certo? Não é comigo não, certo? Porque aqui, certo, eu vou pregar a verdade, doa quem doer. Eu não fui chamada para pregar o que agrada ao povo. A igreja, como eu disse, já faz isso aqui. Então, eu fui chamada para pregar a verdade, certo? Fui chamada para pregar o que a Bíblia diz, não o que eu digo, é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. E aqueles que não crêem no que a Bíblia diz, problema deles. Vão se ver com Deus, porque a Bíblia diz que as palavras de Deus nada passará. Passarão céus e terra, mas as palavras de Deus não passará. A Bíblia diz que nem um tio, nem uma vírgula, certo? Você prestará conta se você tirar da Bíblia, colocar ou pôr, certo? Então nós temos hoje homens e mulheres de Deus ainda, certo? Que se levanta contra a mentira, contra o falso evangelho que está sendo pregado nas igrejas, certo? Porque existe um falso evangelho sendo pregado aí dentro e fora dessas igrejas aí. Existe um falso evangelismo, um evangelismo que não sara, que não cura, que não transforma e que não converte pessoas. Apenas alguns emburrece, né? Para dizer a verdade, alguns emburrece. Algumas igrejas emburrecem, outros desconvertem, outros convencem de que a pessoa está convertida, mas não existe, certo? Porque o verdadeiro evangelho, ele salva, ele restaura, ele cura, e ele transforma, e ele converte. O bom do verdadeiro evangelho é que ele converte, certo? Ele torna pessoas em verdadeiros convertidos e não em falsos convertidos, que é o que a gente mais tem dentro e fora da igreja. Existem muitos pastores, pastoras, líderes e crentes também, falsos convertidos. De convertido não tem nada. São falsos convertidos, certo? Mas como diz a palavra de Deus, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Aquelas que não dão ouvido às palavras de Deus é porque não sois de Deus. A Bíblia diz isso. João capítulo 8 e o verso 47, Deus diz, certo? Para os bodes e ovelhas. Deus fala para os bodes e ovelha. Certo? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus.
Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Quem não dá ouvido, quem se levanta contra os filhos de Deus são os bodes. Eles não ouvem as palavras de Deus, por isso que não dão ouvidos ao que a palavra de Deus diz. Então, meus amados, o que é que eu digo para vocês? Certo? Peguem a palavra de vocês, peguem a palavra de Deus e leia, estude. Certo? Você tem posse aí, pegue posse da palavra, certo? Pegue a Bíblia e fique de posse da palavra. Pegue a sua Bíblia e vá ler, vá estudar, certo? Vá mergulhar nas escrituras. Pare de estar dando ouvido a qualquer pessoa. Vá pegar a sua Bíblia, porque você tem a sua Bíblia. A Bíblia está ao alcance de todos. Nós moramos ainda assim, nós moramos num país livre que podemos ler ainda a Bíblia. Muitas pessoas lá fora não têm ao seu alcance a palavra de Deus, mas você tem. A Bíblia diz, meus amados, que o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Lhe falta ler, estudar as escrituras. Estudar, não é só ler não, porque ler por ler, você não vai entender nada. Você vai fazer falsas interpretações, vai tirar da Bíblia o que não é verdade, certo? Você precisa estudá-la, mergulhar nas escrituras, estudar. Se ler por ler, qualquer pessoa lê. E diz que entendeu a Bíblia, certo? A Bíblia, ela precisa ser lida, sim, mas ela também precisa ser estudada. É estudada como a gente lê estuda um livro de história, um livro de matemática ou qualquer outro. Ela precisa ser estudada passo a passo para você compreender, certo? Compreender as escrituras, para que as pessoas não vos enganem, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haverão falsos profetas que irão pelo caminho e enganarão a muitos. Assim diz a palavra de Deus, certo? Elas irão, certo? E pregarão uma falsa verdade. E muitos as acreditarão. Certo? Muitas as acreditarão no falso evangelho. A Bíblia diz que muitos serão enganados pelo falso evangelho. Certo? Muitos. Muitos serão enganados pelo falso evangelho. Certo? Porque o verdadeiro evangelho, a porta é estreita, é muito estreita, mas nós temos o evangelho da porta larga, certo? Então, eu prego para ovelhas, e as ovelhas são obedientes, elas ouvem a voz do seu Senhor, certo? As ovelhas ouvem e dão ouvidos. Agora, quem são os bodes? Os bodes, certo? Eles se levantam contra as ovelhas de Cristo. Né? Então, aqui nesse canal eu irei sempre pregar a verdade, doa quem doer. Quer sair do canal? Saia. A porta está aberta, aproveite. Não quer ouvir a verdade, não? Minha filha, certo? Eu não vou pregar aqui o que vos agrada. Não vou agradar ninguém aqui, certo? Porque as palavras de Deus não agradam nem a mim, quanto mais a vocês. Imagine se eu vou agradar vocês com coisas bonitinhas que muitos querem ouvir, certo? Não vou pregar, não, certo? Então, aqueles que é de Deus, ouve as palavras deles e ainda dá glórias a Deus pelas palavras do Senhor. Aqueles que não quiserem realmente se converterem, realmente, certo? Mudar de vida, infelizmente, certo? Eu não posso fazer nada se não quer ser transformado, se não quer ouvir a palavra, certo? Aqueles que não gostar de ouvir a verdade da palavra, eu convido vocês a se retirar, certo? Porque a palavra de Deus diz que Ele mandará os filhos dele, certo? E ninguém vai as arrancar das suas mãos. Aquele que é dele, Deus vai mandar. Deus manda aqui para esse canal. Deus manda para os outros canais. Deus guia as ovelhas dele para o lugar certo, certo? As ovelhas estarão sempre próximas aos bodes. Mas, certo? Os bodes vão vir aqui. Mas ficará as ovelhas, permanecerá as ovelhas de Cristo, porque os bodes, logo, elas sairão, logo, elas serão condenadas, certo? Então fica aqui somente
Aqueles que ouvem a palavra de Deus. Somente o que ouve. Amém? Então é isso, meus amados. Certo? Eu prego para ovelhas, não é para bodes, tá? Os bodes que se retirem. Né? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Certo? Lembrando que aqui eu prego a verdade, não prego para agradar ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Certo? E nem vou agradar ninguém aqui. De jeito nenhum, mas não vou mesmo. Certo? Então vamos continuar a obra. Ore por nós, ore por esta causa, ore pela família brasileira, ore pelo nosso Brasil, ore, certo? Levante um clamor ao Senhor, certo? Pelas famílias que estão cada dia mais sendo destruídas. A cada dia que passa, o inimigo está destruindo e destruindo mais famílias, desfazendo lares, desfazendo relacionamentos de Deus, certo? Então ore, ore. Ore para que Deus levante também mais servos e servas que preguem a verdade da palavra, que queira realmente reconstruir a família, que queira realmente restaurar as famílias. Amém? E que Deus abençoe cada um de vocês.